da senhora que atua no caso do Felipe Martins. A gente vê tantos absurdos acontecendo nesse caso, né? Mas para a gente, qual é a situação atual, especialmente em relação ao documento, né? Já que a gente já sabe que é falso, que envolvia o nome do Felipe Martins, e em que pé que tá? O pessoal que está assistindo quer saber. Joia, nós estamos atualmente com um processo aberto aqui nos Estados Unidos. Esse processo ele está correndo na via federal e o objeto desse processo é o questionamento no acesso aos dados, aos logs, às cadeias de mudanças nas documentações, nos registros do Felipe que aconteceram aqui nos Estados Unidos. Então, nós estamos processando atualmente o DHS, que é o Department of Homeland Security, que é a agência responsável pelo CBP, que é a Agência Governamental de Proteção de Fronteiras, que seria o órgão responsável por gerar esse registro falso que o Felipe está sofrendo aí consequências disso até a data de hoje. Então, nosso objetivo é o quê? É entender quem fez esse registro, quando esse registro foi criado, para que então buscar as devidas responsabilizações, que então, nós que entendemos que seja cabível, afinal de contas, é uma negligência, houve um registro falso, isso não tem questionamento, e que esse registro ele está trazendo, então, consequências para o Felipe até hoje. Ótimo, doutor. Antes, vamos registrar a entrada de Diogo Forjaz. Boa noite, Diogo. Boa noite, doutora. Boa noite, Rony. Boa noite, Mari, audiência. Sempre uma alegria estar aqui. Boa noite. Boa noite. Agora eu vou passar a bola para o Rony também, fazer uma pergunta para a doutora Ana Bárbara, por favor, Rony. Doutora, vocês estão com essa ação nos Estados Unidos também, e nos parece, pelo menos a impressão que nós temos aqui no Brasil, é que a própria justiça americana está entendendo que tem algo muito errado acontecendo quanto a esse caso, é óbvio. Só que a gente está tratando de uma questão que foi, ou melhor, uma decisão tomada pela justiça brasileira. Como você entende que isso, o que isso pode acarretar de fato judicialmente? Se existe algum tipo de condenação, alguma coisa que pode vir a acarretar diretamente o Supremo Tribunal Federal do Brasil ou diretamente as pessoas que por acaso ou forjaram ou usaram isso como uma prova ilegal para dizer que Felipe G. Martins estava nos Estados Unidos, sendo que hoje está muito claro que isso não aconteceu. Bom, primeiramente nós temos que entender exatamente quais são os agentes envolvidos nisso. Se houve a participação, então, de autoridades estrangeiras, no caso brasileiras, na criação desse registro, então, sim, essas autoridades deverão ser responsabilizadas aqui na Justiça nos Estados Unidos. Mas, no atual momento que nós estamos o quê? Tentando encontrar as informações, ou seja, quem fez. A partir deste momento, aí sim a gente pode entender os conceitos por detrás, entender se houve de fato o elemento subjetivo da intenção de fraudar e buscar então as devidas responsabilizações. Respondi sua dúvida? Não, respondeu sim, de forma clara. Legal. Diogo, quer fazer uma pergunta para ela também? Vou aproveitar o tema desse caso do registro nos Estados Unidos, que ele é bem emblemático, né? Acho que algumas perguntas podem ser adicionadas a isso. Por exemplo, se há o registro falsificado, ou falso, enfim, a quem interessa? Com objetivo para quem? A quem possa interessar esse tipo de registro falso? Acho que essa é uma pergunta que não pode ficar vazia, a depender, é claro, das primeiras respostas que a doutora sinalizou. Outro ponto importante é que a própria justiça brasileira tinha declarado falta de provas. E essa falta de provas acaba justamente com esse registro falso, que já se averigou aí nos Estados Unidos. Mas tem uma pergunta que me encasqueta e que eu tenho dificuldade de descobrir. Ele não poderia ter ido aos Estados Unidos por qual razão? Por qual motivo ele não poderia, ainda que tivesse ido, ir aos Estados Unidos em 2022? Quer dizer, ele já era réu em algum processo? Tinha alguma condenação? Quer dizer, qual é o impeditivo legal para que ele fosse? Que toda a discussão está em torno de se ele foi ou não aos Estados Unidos. Mas eu quero voltar um passo. Perfeito. Ele não podia ir aos Estados Unidos? Como é que está isso, doutora? Nossa, a sua dúvida ela é excelente, porque de fato é algo que eu vejo uma dúvida comum, de não entender o que está por detrás assim, dessa prisão do Felipe. Então, assim, ele não poderia ter viajado. A acusação é a seguinte: não há registro que o Felipe saiu do Brasil, mas haveria esse suposto registro
de entrada dele nos Estados Unidos. Então, qual que é a alegação da prisão? Que houve uma fraude de sistema migratório, ou seja, que houve uma circumvention, no caso em inglês, que seria do sistema imigratório, em que o Felipe deveria, em tese, né, na linguagem do Alexandre de Moraes, ele saiu sem ser detectado do Brasil, mas há essa comprovação, haveria essa comprovação que ele entrou nos Estados Unidos. Então, a acusação pela qual levou à prisão do Felipe é sobre essa possível fraude no sistema migratório, em que não haveria o registro dele saindo do Brasil, mas houve o registro dele entrando nos Estados Unidos, mas não o fato da viagem em si. Então, se tivesse havido uma viagem que ele tivesse saído de fato, tivesse esse registro de saída do Brasil e registro de entrada nos Estados Unidos, isso não seria um problema. Foi essa ausência de registro de saída do Brasil e esse suposto registro de entrada nos Estados Unidos que causou esse questionamento. Então, ele foi preso sob essa alegação dele ser o que em inglês fala assim, um fly risk, ou seja, um risco de fuga. Sem áudio. Não estou te ouvindo. Me perdoe a ignorância, mas fuga do que, doutora? Do que ele estaria fugindo do quê? De qual havia alguma acusação contra Felipe Martins em 2022? Havia alguma razão que configurasse, se pudesse identificar dolo de fuga, quer dizer, do que ele estaria fugindo? Como isso poderia caracterizar uma fuga? E eu vou acrescentar já uma segunda pergunta, ainda nessa mesma linha, de que seria então esse o crime que a senhora descreveu, que a doutora descreveu, tem previsão de prisão preventiva para esse crime, e esse é um crime que deve ser pautado pelo Supremo Tribunal Federal? De que forma esse suposto crime que a doutora descreveu se enquadraria no inquérito do golpe? Quer dizer, estão faltando pedaços aí para as coisas fazerem sentido. Perfeita a sua dúvida. Bom, primeira coisa ele não estava sendo acusado, não havia qualquer acusação de qualquer crime, mas ele estava objeto de investigação. Então, isso foi usado a questão para alegar a questão da prisão preventiva. Agora, de fato, é uma situação difícil aqui de sustentar essa prisão preventiva, porque houveram diversas ilegalidades. A começar pelo fato de que, quando o Felipe ele foi preso, demorou-se quase 3 dias completos para que ele soubesse a motivação da prisão preventiva, o que é claramente uma violação dos direitos dele. Então, isso aí é só o início de uma série de violações do devido processo legal que aconteceram na prisão preventiva. Então, de fato, a gente pode aqui tentar entender a racionalidade da visão do decreto da prisão, mas que há algum respaldo jurídico, isso sem sombra de dúvidas não há. Isso ali não só o fato da prisão em si, da declaração da prisão em si, como o fato da manutenção até a presente data de todas as medidas restritivas que o Felipe vem sofrendo. Como, por exemplo, ele poderia, em tese, estar aqui hoje nessa entrevista e ele mesmo contando com a visão dele, mas infelizmente hoje meu cliente ele não tem autorização para prestar qualquer entrevista, justamente por essas medidas restritivas que ele tem em vigor. Artigo 5º, inciso 4º, esquecido, né? Perdão. Esquecido. Não, com certeza. Não, até baseado nisso, né? O quanto da expectativa e até da esperança, nesse caso do Felipe Martins, está na justiça americana, já que a nossa justiça aqui, a gente não pode considerar. Isso aí, sem sombra de dúvida, é algo que esperamos a justiça dos Estados Unidos que ela seja devidamente realizada. Hoje, aqui nos Estados Unidos, nós estamos numa época de governo Trump, em que há uma atenção especial às agências migratórias, tanto o Departamento de Homeland Security quanto o próprio CBP, e vejo, no cenário até político, uma tentativa, uma intenção de trazer luz a qualquer irregularidade que haja aí neste caso, até nessa visão política também, além de, claro, a execução da justiça como ela tem que ser. Ótimo. Rony, tem mais alguma questão, alguma dúvida? Não, eu sigo nessa mesma linha do Diogo, achei a pergunta excelente no sentido de que entender de fato, porque realmente eu
analisando esse caso, apesar de todas as questões jurídicas, e digo mais, o absurdo do fato de a gente ter que apelar para uma justiça de um outro país, sendo que nós deveríamos confiar na nossa, isso não é um fato hoje. Esse é um dos pontos. Eu nunca tinha parado para... Tá, qual é o problema se ele tivesse viajado? Entende? E eu acho que ela deixou muito claro essa questão, no sentido de que ele era objeto de um suposto, vamos lá, de um extremo suposto, a tentativa de um suposto golpe com popcorn and ice cream e assim por diante, né? De uma situação que é o ridículo, né? Ele não poder participar de uma live, não poder comentar, pelo simples fato de que ele não saiu do país, mas os Estados Unidos disseram que ele entrou, mas se tivesse saído também não seria um problema. Eu achei extremamente pertinente e gostaria de ter feito esse comentário também. Olha, eu acrescento mais uma ainda, hein? Até o tal do dólar de fuga cai por terra porque ele voltou. Quem sai com o dolo de fugir não volta. No fim, nós estamos discutindo aqui a volta dos que não foram. Literalmente. A piada no Brasil virou realidade. É a volta dos que não foram. Literalmente. Está mantendo ele preso lá, perdão. Não, realmente, assim, foi provado já por várias formas que Felipe nunca esteve nos Estados Unidos. Então, qualquer restrição das liberdades individuais dele com pauta nessa viagem é completamente absurda, não tem qualquer respaldo jurídico. E a senhora, enquanto advogada também, né, qual que é a preocupação? A gente vê esse caso absurdo, a gente sabe que Felipe Martins é um dos principais alvos hoje do nosso Supremo Tribunal Federal, mas isso deixa uma marca na advocacia, né? Como é ser advogada diante dessa circunstância? Mariana, sem sombra de dúvida que, a partir do momento que eu estou advogando nos Estados Unidos, eu quero crer que a justiça aqui funciona também. Então, isso traz aí uma motivação adicional para poder trabalhar nesse caso, principalmente sendo advogada de imigração, trabalhando nessas agências diariamente, eu quero poder crer que os processos aqui, eles correm em transparência, em respeito aos direitos dos imigrantes, de todos aqueles que venham, entram e saem dos Estados Unidos. Esse caso, não só a questão da integridade do sistema jurídico, mas também entra na questão da integridade das fronteiras dos Estados Unidos. Se há um registro de uma pessoa que nunca veio nos Estados Unidos, como que fica com relação a registros de entradas e saídas de terroristas, de pessoas que possam pôr em risco a segurança nacional? Então, é um caso que realmente envolve muitas questões e por isso que nos dá uma motivação ainda adicional para poder ir até o fim disso e trazer luz a essa questão. E também traz interesse dos próprios americanos nesse caso, porque assim como eu, eles também querem saber se as fronteiras nos Estados Unidos hoje elas são seguras, se eles podem confiar nas autoridades governamentais que hoje regulamentam as entradas e saídas de pessoas no país. Ter um registro de uma pessoa que nunca veio nos Estados Unidos e que está gerando um prejuízo, uma perseguição criminal dessa pessoa no país de origem, uma perseguição política, isso é grave.